Buenas hermanos, hermanas, hermanes, Roberto Simões, estamos no curso então indo para a finaleira do capítulo 4, Projeto Olhares entre Yoga Sutra, sempre lembrando que esse projeto acontece ou aconteceu, dependendo do tempo que você está assistindo ele, em conjunto com um outro projeto que acontece no Instagram, ou aconteceu, chamado Ironias, que são pequenas frases no qual complementam com material de apoio é, esse curso chamado Projeto Olhares entre Yoga Sutra. Eu comecei ele gratuitamente lá no YouTube e vou transferindo as aulas, obviamente, para a plataforma onde talvez você esteja agora. Aqui na plataforma é onde estão EAD, é onde estão todos os materiais, né? Um outro material de apoio são ensaios fotográficos, onde também estou publicando lá no Instagram. Então, se você está acompanhando apenas no Instagram o Ironias e o ensaio fotográfico, talvez fique meio perdido tudo. Você precisa assistir essas aulas aqui para você ficar inteirado. Né? São mais de 20 aulas onde a gente vai comentando sutra por sutra desse texto, então, importante para o yoga, chamado Yoga Sutra. Né? A gente está aqui indo para o Sutra 11 do capítulo 4, que é o último capítulo, Kaivalya Pada. É o capítulo da libertação ou liberação. Depois de um longo caminho, a gente veio de Samadhi Pada, que é o capítulo 1, uma experiência transitória. É o Sadhana, o caminho para chegar no capítulo 1, é o 2. Depois a gente teve um longo caminho no capítulo 3, que descreve uma série de poderes extraordinários, ou siddhis, ou mediunidade. E o capítulo 4, que vem encerrando o capítulo mais curto. É interessante aqui dar um pequeno preâmbulo para conceitualizar um pouco esse rolê que a gente veio até agora no capítulo 4, dos 10 primeiros sutras. Como é um capítulo meio resumo, vai se atropelando muita coisa. Então é importante, nesse momento agora, esse pequeno preâmbulo mais tranquilo, mais calmo, para preparar para os próximos sutras. Né? Então entenda que logo no primeiro sutta do capítulo 4, Patanjali vai dizer, olha, os siddhis, esses poderes extraordinários ou mediunidade do qual o yoga adquire, ou pode vir a adquirir, eles podem vir de forma genética ou por nascimento, como eu prefiro. Alguém nasceu já sacando qual é que é do Kaivalya. Por uso de ervas, e aqui fica muito claro a ideia de, por exemplo, alguns psicotrópicos, como ayahuasca. E eu vou usar esse exemplo mais de uma vez aqui para descrever o capítulo 4, que é importante, sobretudo para entender o samadhi. Ou encantamentos, uma terceira forma de você adquirir esses siddhis, ou adentrar ao mundo do yoga, é por encantamentos. Mundo do yoga, quando eu falo aqui, significa Kaivalya, estamos no último capítulo, né? Esse tal desse estado, sei lá o nome que você quer dar para isso, geografia, no qual você então sai dos simulacros, sai dos samsara, como diz o yoga, sai de um enredo, onde você nomeia as coisas com conceitos. Então vamos entrar nisso melhor, calma. Também você pode através de práticas austeras ou ascese. E ascese não significa necessariamente fazer jejum, se trancar numa caverna, mas um sistema de prática que o yoga, então, com seus asanas, pranayamas e kriyas, mantras, vem bem a calhar. Um sistema de práticas, então, ele coloca como tapas aqui. Ou por samadhi. Ou por samadhi. Essa experiência, então, um estado onde os objetos não possuem conceitos. Né? Você entra num estado, numa geografia, o nome que você queira dar para isso, que há as não formas, né? Não conceitos, não pensamentos. Por isso, lá no capítulo 1, Sutra 2, vai ter um sutra clássico do yoga chamado Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, o yoga é uma cessação, uma diminuição, uma desidentificação com os movimentos da mente, os movimentos dos pensamentos, ou a gente pode pensar a conceituação dos objetos. Vou tentar me fazer explicar isso melhor. Quando você pensa em algum objeto, como você começa a meditar, por exemplo, sei lá, na chama da vela, num mantra
de um mestre, ou numa bolinha de tênis, ou recitando um mantra, ou numa caneta, ou numa parede em branco, finalzinho do seu tapete, como Zen budismo, fazendo uma caminhada, na respiração. Há sempre, em toda a prática meditativa, um objeto de foco de atenção. Se você não tiver esse objeto, você pode adentrar o samadhi, mas o samadhi, imagina um estado onde não há, as coisas não têm um conceito. Parece difícil, mas não é entender. Trazer para a percepção talvez seja um pouco abstrato para quem não mergulhou nisso. E aí o Daime vai entrar como exemplo aqui. Imagine-se num espaço, num estado, aonde você olha para isso como foco da sua atenção, uma caneta, e ela deixa de ter forma. Não forma de você não ver ela, ver duas, alucinar. Não é isso. Mas ela não tem conceito. E é essa a ideia da forma. Ela se torna apenas um signo. Pensa sobre o rolê. É um rolê mais complicado hoje mesmo. Estamos no final, né? O que significa ela se torna um signo, Beto? Significa que ela não leva em si a ideia da caneta que escreve para formar palavras, é da cor preta, de plástico, e que quando eu faço assim ela vira, quando eu faço assim, ela é não forma, ela é não conceito, ela é vritti niroda. Ela vai fazer, não com os seus vrits, os seus pensamentos, se você preferir, sumam. Mas porque você foca em um objeto só, porque se você focasse em vários ia ser mais difícil, certo? Então você foca em um só, até que você consiga ver, perceber, sentir, cheirar, sei lá. Ela como uma não caneta. Eu sei que parece um rolê de muito bicho grilo, mas ele é bem real. Ele é bem real. Ele é bem real. É um discurso abstrato, mas não significa que ele é ideal, transcendente, místico. Não, ele é real. É possível então entrar num estado onde a caneta deixa de ser caneta. Não que você dissolve isso, tipo Matrix, a colher vira. Mas que você momentaneamente, por um lapso de segundo, ela vira só um signo. Você já vivenciou isso? Você já vivenciou isso? Não sei o nome que você deu para isso. Mas você já teve esse estado, às vezes uma tristeza profunda, às vezes numa tristeza profunda, às vezes seu contraparte, numa alegria, num êxtase, no qual então um objeto deixa de ter o seu significado de simulacro, sacou? De samsara, de trazer para você uma recognição. É esse mundo que Samadhi vai lhe trazer. Eu invisto bastante tempo aqui porque é importante essa compreensão para capítulo 4 não para o Yoga Sutra não virar só, sobretudo depois de uma avalanche do capítulo 3, uma série de excentricidades. Não, o yoga é real. E o yoga aqui não são os asanas apenas, mas o estado, o yoga como estado. Eu estou trazendo o yoga então como filosofia, para fora dos universais. O que significa os universais? Isso é uma caneta, ela serve para escrever, ela é preta, ela tem uma função. São os universais. Claro que eu estou fazendo da caneta, mas você pode trazer isso para o bem, para o mal, o amor samadhi é. Não. Por isso que sempre que vai descrever samadhi, os swamis, os sadhus, né, as pessoas que vivem um tempo na vivência do yoga, na experiência do yoga, são os entre aspas, chamados iluminados, né? Eu não gosto dessa palavra, mas alguém que teve a sacação. Eles vão falar net, é nada, nada, não é nada, porque se eu nomeio, conceituo o estado de samadhi, que é um estado de não forma, não conceito, não é. Então você talvez agora entendeu de forma abstrata o que eu estou falando, mas é claro, talvez não tenha sentido vivenciado isso.
Volto a dar o exemplo da maçã, que eu acho que ela é bem explicativo. Você convencionou, você tornou universal, foi um contrato feito em todas as partes, que o gosto da maçã a gente chama de doce, ela é vermelha e parece com pera e molhadinha. Isso é uma convenção. Nós tornamos então o objeto maçã já designado de uma função, de uma cor, de um gosto. Mas, na realidade, cada um que morde a maçã e esse corpo maçã entra em contato com o meu corpo. É corpo, tá? Eu então vou formar a ideia da maçã que é absolutamente singular. Eu crio um conceito sozinho, mas aí, claro, por convenção, todos vão falar para você, é docinho, né? Não é nada, né? Não é nada. Eu sei, calma, é papo de bicho grilo, né? Mas é isso, né, tio? Por isso as pessoas talvez fiquem mais no mundo dos asanas, e não é uma crítica a isso, no mundo dos pranayama, das técnicas, e se discuta pouquíssimo o yoga. Esse estado do samadhi. Então, o estado do samadhi é um estado de não conceito, de não pensamento. Vritti Niroda. É o caos, brother. É o caos. Sansara é o organizado. Sansara é que tem os universais. Só que somente vivendo em Sansara, neste simulacro, você então não percebe as infinitas possibilidades de realidade. E volto a dizer, não é entrar na nebulosa mística esotérica. Pode entrar se você quiser, o rolê é seu. Mas aqui é real, tá? É da imanência, não é da transcendência. Nós então convencionamos, organizamos esse caos numa série de conceitos pré-concebidos, de recognições. Samadhi, então, é um estado onde os objetos não possuem conceitos. É um mergulho transitório no caos, mas com uma âncora, você não vai para a loucura de hospital psiquiátrico. Mas pode ser. Por isso que meditação não é aconselhado sem uma prescrição, com uma equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, médicos, enfim, de alguém com esquizofrenia, que sofre de surto paranoico. A meditação pode potencializar isso, certo? Porque é um mergulho no caos. E estes esquizofrênicos e surtos paranoicos já estão no caos e se perderam lá. Uhum. E se perderam lá. E se perderam lá. Tudo bem? Tá certo? Ah, é para me assustar? Não, é para te trazer uma realidade. É um mergulho transitório no caos, num mundo de não conceito. Isso é o samadhi. Ah, mas isso não é o samadhi. Claro que não, eu estou tentando materializar algo que não tem. E é esse o rolê difícil. E aí quando você fizer o mergulho lá, no caos, você pode se assustar. Por isso é necessário ter uma âncora, para que você tenha um local de voltar. Mas você vai voltar de lá com um pedaço novo de novas terras. O yoga vai chamar isso de viveka. É quando você então vai buscar uma discriminação do mundo caótico, que é seu, que você mergulhou no mundo das não formas. As artes são formas de expressão deste mundo possíveis de você adentrar, por exemplo. Koans, os koans budistas é um mergulho no caos. 3, 4 palavras, tipo poesia concreta, cadeira, vassoura, o passarinho voa, tipo, é um mergulho no caos. A poesia, então, na arte, ou a dança, qualquer expressão artística, pode te fazer facilitar adentrar esse mundo do caos também. Por isso, então, Sutra 1 do capítulo 4, Patanjali diz, olha, por nascimento, ervas, uso de magia ou encantamentos, práticas austeras, ascese e pelo samadhi,
é possível, então, você adentrar no caos e desenvolver algum tipo de seed. Desenvolver ou utilizar. É um mergulho no caos. Viver que, então, é o retorno ou a busca pela criação de um novo conceito. Não adianta você mergulhar no caos, no samadhi, e retornar com o mesmo conceito. E aqui entra a experiência, por exemplo, com a ayahuasca, e você pode pensar outros psicotrópicos. Tomar ayahuasca fora de um ritual daimista vai te fazer mergulhar nesse caos. Eu não estou falando que é igual ao samadhi, mas a mergulha num mundo sem conceito, num mundo de não forma, ou num mundo no qual a caneta deixa de ser caneta e ela se transforma em um monte de... Ah, mas o cara tá delirando. Cara, para você que não fez o curso de Neurobiologia e Filosofia da Meditação, não leu o meu livro ainda, em coautoria com meu amigo Marcelo Arias, há um psicotrópico potentíssimo, que é produzido durante a prática meditativa, chamado NAG, N-acetil-aspartil-glutamato, muito análogo à ketamina, que é um potente anestésico animal, põe cavalo para dormir, e ele é quimicamente análogo a um potente alucinógeno. Ah, então quer dizer que a meditação produz alucinação? A alucinação já é um conceito, né? Pense em 3 grandes meditadores do mundo. Jesus, Maomé, o Muhammad e Buda. Eu falo isso no curso de Neurofisiologia. Mergulharam no caos. Ambos construíram novos conceitos para o mundo, ou teologia, se você preferir, porque foi o rolê que eles deram, ou uma organização do caos, a gente pode chamar isso de cosmologia. O cristianismo, o budismo e o islamismo. Ah, eu não acredito. Você não acredita que eles mergulharam no caos e voltaram em Viveka ao longo de vários mergulhos e Vivekas e foram organizando uma nova visão de mundo? Ou você não acredita que eles existiram? Se eles existiram ou não, fisicamente, é o que pouco importa, apesar de dar relatos históricos nisso. O importante aqui é que eu estou tentando demonstrar para você, corroborar, legitimar a imanência de um mergulho no samadhi, e o retorno então com um novo pedaço de terra, e ao longo de um processo lento e gradual, como o próprio Patanjali diz, é possível você então buscar novos pedaços de novas terras caóticas e organizar para si mesmo. Então você sai dos universais. O que é o bem, o que é o mal, o que é o negro, o que é o escuro, o que é claro, o que é caneta, o que é lápis. Isso perde o sentido nesse mergulho samádico, vamos colocar assim. O yoga chama de samadhi até com semente e sem semente, não é? Semente significa algo que ainda vai potencialmente florescer um conceito para você, e um mergulho sem semente, um samadhi sem semente, no qual não tem algo que vai frutificar dali. Kaivalya, então, é uma liberação do simulacro. Você para de viver em samsara, nesse mundo dos universais. Isso é uma caneta, serve para escrever, aquilo é um ovo, não sei o que. Esse mundo das verdades absolutas ou universais deixam de fazer sentido para você. Então quer dizer, caneta não é mais caneta? Ela continua sendo, senão você fica louco de hospital. Um esquizofrênico ou outro pode não conseguir fazer essa diferenciação. Mas você sabe que é um simulacro. Kaivalya está liberto em vida. E o que interfere, o que é o obstáculo para isso? Os kleshas, comportamentos de ignorância, é meio óbvio, né, agora. E comportamento de apego, aversão, medo e orgulho vão fazer você ficar enredado no simulacro, em samsara, achando que aquilo é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que é um caos. Estão todos construindo conceitos o tempo todo. E por que você não? Então, no mergulho, em vários mergulhos caóticos ou samádicos, não vai construindo uma própria forma de existir, de viver. É disso que eu estou falando. E às vezes algumas minhas irreverências em relação às tradições é que elas acabam corroborando com os universais que os seus mestres mergulhados no samadhi, no caos, trouxe e organizou, e acha que transforma aquilo
ninho universal. Acaba indo, então, contra a própria ideia do yoga, que é um mergulho, então, e a produção de novas verdades, não de novas verdades no relativismo, mas de novas formas de ver o mundo, assim como há vários yogas. Então acho que até aqui está bom. A gente vai, para dar um respiro para você, antes de entrar no capítulo, seguir para o 4.11, a gente então dá um intervalo aqui. Na próxima aula continuamos no capítulo. Era importante esse pequeno preâmbulo aqui para tentar arrumar as ideias para vocês. Próxima aula entramos no 4.11.